ata de hoje, então, dando sequência às reuniões do nosso grupo de pesquisa, nós vamos dar início a essa segunda reunião, e com a temática tratando da cadeia de custódia. E, para tanto, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui ao doutor Gustavo Razeira para iniciar os debates. Doutor Gustavo, fica à vontade. Bem, obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Bom, pessoal, então, dessa vez aqui, sem nenhuma introdução, né, ou sem nenhuma mini palestra, né, vou só colocar o caso aqui, os dois casos que nós selecionamos, e também falar um pouco, fazer um breve comentário sobre o material, né. Então, nós temos aqui um HC de relatoria do ministro Schietti, né, que houve a apreensão de drogas em uma boca de fumo. Essa droga foi acondicionada em um saco plástico, né, que não teria sido identificado, era um saco de supermercado, né, e aí o perito certificou isso no laudo, né, e essa condição acabou levantando preocupações sobre a cadeia de custódia. E aí, nesse caso, a principal controvérsia se refere ali às implicações legais dessa quebra da cadeia de custódia, né? Se ela invalida a evidência, se torna ilícita, se torna inadmissível, né? E aí, também, nesse caso ali, nós tivemos a conclusão do ministro Schietti, que apresentou o voto vencedor, dizendo que a quebra da cadeia de custódia, né, mais tecnicamente, essa deficiente fundamentação da cadeia de custódia, ela tornava a prova menos confiável e não ilícita, né? Ele conclui que recai sobre essa prova uma espécie de suspeita epistêmica, né? Ela será valorada, mas com essa desconfiança, né? Com essa menor força probante. E aí, diferentemente no agravo regimental, ali no RHC de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, havia uma operação policial, né, contra uma organização criminosa que praticava furtos, lavagem de dinheiro, né, e foi apreendido material eletrônico, hardware, computador, e não foi feito espelhamento desse material, né, ele foi enviado também ao perito do banco, o perito do banco manipulou as evidências ali, né, fez a análise dos dados, e não houve uma preocupação, segundo o julgado, com a cadeia de custódia. E por isso ele concluiu, aí diferente do ministro Schietti, que era uma questão de valoração, ele concluiu que a prova era inadmissível e também aplicou ali claramente a doutrina da prova ilícita, entendendo que deveria ser excluída a prova, e a prova propriamente dita, essas evidências e as delas derivadas, né? E, por fim, a gente tem um fragmento do livro do professor Daniel Salgado, a metaprova no processo penal. Aliás, essa é uma leitura altamente recomendada, né? E nesse capítulo ele permite digamos assim, uma visão panorâmica da questão do descumprimento da cadeia de custódia. Ele fala da doutrina, né? E faz uma imersão bem bacana aí. Então, essa foi a leitura selecionada para o encontro, e a nossa ideia aqui é discutir especialmente, mas não somente, as consequências da quebra da cadeia de custódia, né, passando a pensar também nas normas sob o ponto de vista da epistemologia, né, e qual providência, se é admissão ou não admissão, faria mais sentido nessa relação teleológica da prova com a verdade que a gente discutiu no encontro passado, né? Então, para a gente começar os debates, eu selecionei aqui uma passagem do voto do ministro Schietti, em que ele faz um resumo das posições a respeito dessa chamada quebra da cadeia de custódia, em que ele diz assim, abre aspas, uma das mais relevantes controvérsias que essa alteração legislativa suscita, no que importa especificamente para a análise do caso concreto, diz respeito às consequências jurídicas para o processo penal da quebra da cadeia de custódia da prova.
ou do descumprimento formal de uma das exigências feitas pelo legislador no capítulo intitulado do exame do corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Aí ele fala, ele questiona, essa quebra da cadeia de custódia, ela acarreta a inadmissibilidade da prova e deve ela e as provas dela decorrentes ser excluída do processo, ou então seria caso de nulidade da prova, em caso afirmativo se deve a defesa comprovar um efetivo prejuízo para que a nulidade seja reconhecida, ou então, ou por último, se deve o juiz aferir a prova, se a prova é confiável, de acordo com todos os elementos existentes nos autos, a fim de identificar se eles são capazes de demonstrar sua autenticidade e sua integridade. Então, basicamente, são essas as posições, e eu acredito que esse é um bom ponto para a gente começar, né? Então, vou abrir a palavra para o pessoal para iniciar os debates, a partir desses questionamentos. Fique à vontade. Alguém quer começar aí? Eu começo. Bom dia a todos, né? Eu acho que Razeira, nessa linha do debate inicial aí, do tema que a gente se propõe a enfrentar no encontro de hoje, né? A gente, né, obviamente, até pela limitação de tempo, a gente não pretende aqui fazer discussão normativa, doutrinária, né, da conceituação normativa da cadeia de custódia, do que significa a preservação, né, disso tudo, da inovação do pacote anticrime. Acho que isso já foi, né, exaustivamente debatido até pela escola em encontros anteriores, né, e a nossa discussão é essa, né, o ponto, o recorte do grupo é esse, né, que consequências do ponto de vista epistemológico, né, quais são as providências que melhor se adequam a uma concepção eminentemente epistemológica, né, da eventual quebra dessa cadeia de custódia. E eu acho que para a gente começar a discussão, né, a gente precisa primeiro, como ponto de partida, como premissa, né, discutir se essa regra, né, se as regras previstas, né, não que elas tenham surgido no pacote anticrime, porque as regras de fiabilidade da prova já são muito anteriores, o exame de vestígio, etc., se essa norma se pretende, né, se ela tem como premissa valorativa ser pró-epistêmica. A norma da cadeia de custódia, ela se pretende contribuir na perquisição, né, da busca das informações verdadeiras, ou ela tem outros valores? Ou ela pretende afiançar outros direitos do ponto de vista, né, valorativo, os direitos e garantias fundamentais, o direito a um devido processo justo? É uma norma que se pretende, e depois, se a gente conseguir detectar se ela é ou não epistêmica, né, pró-epistêmica, se ela realmente cumpre esse papel de ser pró-epistêmica, né? Então, a gente podia discutir qual é a finalidade, antes de qualquer coisa, da normatização da cadeia de custódia. É ser pró-epistêmica, ou ela tem outras funções, né, do ponto de vista valorativo, do ponto de vista jurídico, de afiançar o devido processo justo ou qualquer outra garantia? Sim, perfeitamente. De fato, obrigado, Nelson. Realmente é uma premissa necessária, né? Para a gente chegar à conclusão, depende da premissa que você parte, né? Qual a finalidade da norma para discutir qual é a consequência adequada a essa finalidade, né? Mas eu vou passar para o Alan aí, que já levantou a mão, se ele tem uma resposta aí para nós. Bom dia a todos. Tenho dúvidas, não respostas. Mas acredito que é um bom ponto de partida, esse ponto que o Nelson pontuou, justamente o que pode balizar, né, essa discussão. Partindo de uma premissa de que no processo a gente busca, considerando as limitações, né, que a gente tem da vida humana, busca obter a verdade dos fatos, né, verificar se aquele enunciado ali que consta da denúncia realmente aconteceu, e ele aconteceu tal como ocorreu na realidade, não se trata só de uma abstração, né. Na minha visão, a gente não pode perder de vista que existe um princípio sempre de inclusão de provas no processo e não de exclusão. A exclusão, ela sempre é a exceção da regra, né, do próprio sistema normativo. Prevê
efeitos, inclusive, de exclusão de provas ilícitas, por exemplo, no caso de obtida mediante tortura, por exemplo, uma confissão, obviamente ela vai ter que ser excluída do processo, né, sem nenhum tipo de valoração. Quando a gente fala de cadeia de custódia, a gente está tratando de regras, procedimentos, fluxos adotados, notadamente por investigadores, não só a polícia, mas também o Ministério Público. E eu não deixo de ver uma relação instrumental entre a cadeia de custódia e a prova. Ou seja, a cadeia de custódia, na minha visão, ela é um instrumento para a prova, que vai garantir a autenticidade e fiabilidade da prova. Ela tem uma finalidade de registro histórico, né, das provas. Ela vai rastrear esse vestígio. E o próprio artigo 158b, que detalha até de modo bem exagerado, né, na minha visão, como que vai ser feito, de que forma vai ser feito, né, esse tratamento jurídico tão detalhado, ele vai gerar inúmeros problemas para probatórios, né, imagino, né, assim que as questões forem levadas a juízo, possivelmente cada etapa desse procedimento ali previsto pode ser questionado. E também a gente não pode perder de vista, na minha visão, que a cadeia de custódia está inserida numa etapa de formação do elemento probatório. Nessa etapa de formação do elemento probatório, via de regra, como eu disse, tem um princípio de inclusão das provas. A exclusão ela é exceção e ela observa alguns critérios, né, que a doutrina, de modo geral, tratava da pertinência da prova. Então, a prova que é impertinente, ou seja, aquela que não diz respeito aos fatos ali, objeto da apuração, deveriam ser excluídos para que não atrapalhem o próprio curso do processo. E, além disso, o filtro de admissibilidade, que também está dentro dessa primeira etapa de formação. Esse filtro de admissibilidade, justamente aí quem se insere as normas de prova ilícita, que visam, de certa forma, compatibilizar a produção probatória com os direitos fundamentais. Então, nesse primeiro ponto, acho que a gente poderia, talvez, nivelar, né? Talvez se alguém tivesse alguma contrariedade nesse ponto, a meu ver, as provas buscam exatamente essa perspectiva. Claro que tem outras finalidades ali que podem ser buscadas, por exemplo, evitar a produção de provas redundantes, né, aquela corroboração desnecessária, as provas supérfluas, né, que o Tarufo trata. Enfim, até porque tem um perigo de transbordamento, né, tratado aí pela doutrina, que a gente tem uma limitação humana, né, para processar as informações. Então, como também o tempo é escasso, se você for incluindo muita prova sobre o mesmo fato, vai chegar uma hora que vai transbordar e vai só complexar, vai tornar muito complexa a análise da prova. Então, partindo dessa função inclusiva do princípio da pertinência, todas as provas potencialmente úteis deveriam ser admitidas e valoradas, considerando o peso probatório que se dê a elas, né? Mais ou menos na linha do que o ministro Schietti pontuou, né? O julgado dele é de 2022 e o julgado do ministro Ribeiro Dantas é de 2023. Sobre o julgado, eu não sei se me permitirem, né, na minha visão, o julgado do ministro Ribeiro Dantas, ele é um pouco, não diria contraditório, mas é que ele reafirma várias vezes no julgado, no corpo do acórdão, que as irregularidades na cadeia de custódia elas devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na etapa preliminar de investigação, para determinar se a prova é fiável. Então, é interessante que, se eu for avaliar a prova, o conjunto probatório, para identificar a fiabilidade dessa cadeia de custódia, me parece que ele já está considerando a prova. Então, ele está excluindo a prova, mas ele está valorando com o conjunto probatório. Me parece uma certa contradição em termos. Você valorar a prova, mas daí não, essa não vale porque foi
violar da cadeia de custódia. Então, me parece que tem essa dificuldade até na posição. Não sei se vai ser uma posição realmente da quinta turma, foi decisão por maioria. A decisão do ministro Schietti também foi por maioria na sexta turma. Então, a gente ainda não teve nenhuma decisão da terceira sessão também, né? Tratando e unificando esses entendimentos. E também a gente tem uma limitação que os julgados, eles são escassos, né? Até 2019, da pesquisa que eu fiz, o STJ tinha julgado, até vou puxar aqui, no Supremo Tribunal Federal, até o ano 2019, serviam prolatados 7 acórdãos sobre o tema. E antes de 2019, no STJ, apenas 13 julgados. Só 13 tratando desse tema. Então, a temática nova realmente vai gerar inúmeras discussões. O leading case, né, o grande caso que é sempre rediscutido e foi mencionado pelo ministro Schietti, e não é um caso de cadeia de custódia, né, que é aquele que foi extraviado uma parte o negócio da China, né, uma parte do material resultante da interceptação foi extraviado, e aquilo lá não é cadeia de custódia, né, não é uma deficiente fundamentação da cadeia de custódia, mas foi a parte da prova que foi perdida, né. Mas aí, Alan, você já avança em relação à pergunta que o Nelson fez, né, que é sobre qual a finalidade da norma, e você diz, bom, a norma que estabelece a cadeia de custódia, ela pretende atribuir maior fiabilidade, né, aos elementos de prova, né, e aí você diz, bom, a gente parte dessa visão de inclusão geral, né, que o único filtro de admissibilidade, pensando no processo, nós teríamos aqui, até nós estudamos aí no debate anterior, teríamos 3 fases, né, da produção da prova, que seria admissibilidade, valoração e decisão, né. Aí se discute se fica na admissibilidade ou se vai para a valoração na sentença, né. E aí você diz assim, que para admissibilidade, para discutir a formação no conjunto de elementos de juízo, você faria um filtro único que é da relevância, né? Que é se a prova é pertinente, diz respeito, e não faria um filtro, digamos assim, não colocaria um filtro de fiabilidade, né? Um filtro epistêmico, ou seja, a prova é suficientemente confiável para efeito de receber uma valoração. Se diz, não, a prova deve ser admitida e depois a questão fica para valoração, né? Mas aí ainda tem uma questão que é, primeiro, definir se realmente a prova ou melhor, uma evidência que não respeita a cadeia de custódia, se ela fere algum direito fundamental, né? Porque ali o filtro na admissibilidade, né? O filtro epistêmico é da relevância, mas a gente tem filtros não epistêmicos, né? Que é justamente a questão da prova ilícita, né? Então, a gente tem que discutir se é uma questão de prova ilícita ou não, e aí eu estou de acordo contigo, com todas as tuas colocações, mas só para a gente tentar dar uma organizada aqui no pensamento. Então, Eric está com a palavra. Eu estava pensando aqui essa questão sobre, né, o objetivo das regras de cadeia de custódia, mas aí eu tinha baixado a mão e aí eu levantei logo para falar sobre a questão do voto do Ribeiro Dantas. Mas, voltando um pouco só à questão do Razeira, eu acho que para definir o objetivo das regras, é óbvio que a gente tem que partir de premissas até do que a prova busca no processo. E aí a gente vai entrar de novo no nosso tema passado, sobre se busca a verdade, etc. Não é o caso aqui. Eu, particularmente, tenho uma posição um pouco diferente. Para mim, a prova ela não tem aquela visão alética, né, instrumental de busca da verdade, mas sim de garantir a legitimidade das decisões estatais, né, do exercício estatal de fazer cumprir a norma e legitimar o exercício do direito estatal de cumprir, de fazer cumprir, punir, etc. Tanto é que, assim, esse tipo de regra como você fala assim, existem regras não epistêmicas, né, de inadmissibilidade, no caso da prova ilícita.
E é isso, para mim, até um dos pontos que justifica você falar que regras de prova elas não são direcionadas à verdade, entendeu? A não ser que a gente entre naquele argumento, mas é que há outros direitos fundamentais em contraposição, etc., etc., que podem impedir a verdade. Enfim, para mim isso é mais um jogo de palavras do que propriamente, enfim, o que isso vai gerar uma consequência prática. Eu não sei, como eu tinha puxado a palavra para falar sobre o voto do Ribeiro Dantas, eu queria saber se eu posso falar ou não, Razeiro, já que você puxou de volta. Claro, não, na verdade está aberto. Só esse ponto ali que eu não entendi, Eric, que você coloca, que você diz que não existem normas contra-epistêmicas, como assim? Não, existem, como você viu, eu citei o que você citou. Por exemplo, que impede a admissão de prova ilícita, por exemplo, ainda que seja relevante, etc. Sim. Diz que há, entendeu? Tá. Beleza. Eu não sei se a gente para nesse ponto aqui para ver se tem mais alguém que quer. Não, eu acho que não tem problema, a gente pode ir, a gente pode voltar, né? Eu acredito que não tem problema nenhum. E o julgado tem bastante, os dois julgados têm bastante coisa interessante, e o Alan seleciona algumas contradições, né? Em termos do julgado, e a gente vê o próprio julgado do Schietti, né? O julgado Schietti, ele faz toda uma construção com a qual eu concordo, assim, teórica, a respeito da cadeia de custódia, mas no final ele concede o HC por uma questão que não tem nada a ver com a cadeia de custódia, né? Se vocês percebem ali, que a droga está antes da cadeia de custódia, quer saber se a droga estava ou não estava com o sujeito, né? Então, realmente, a gente tem bastante para falar no julgado, fica à vontade. O que eu queria mais comentar, o que me chamou muito a atenção, que eu concordo com o Alan, é sobre essa contradição. Opa, falhou aqui, saiu vocês, voltou. No voto do Ribeiro Dantas, está lá na página 15, você fica lendo, e você já começa a perceber que, aparentemente, ele usa o termo inadmissibilidade de maneira em sentidos diversos, certo? Isso fica claro para mim lá no final, quando ele tenta dizer que a argumentação dele não contradiz a decisão do Schietti. E aí ele fala o seguinte, lá nos últimos 2 parágrafos. De fato, permanece a conclusão de que a eventual inobservância de algumas das regras do artigo 158A a 158F não gera por si só a inadmissibilidade da prova ou a absolução do réu, como explicado pelo precedente acima citado, que é o caso do Schietti. Aí destaquei, cabe ao juiz avaliar se os demais elementos dos autos são capazes de assegurar que a prova é confiável, sendo ônus da acusação apresentá-los. Aí, no parágrafo de baixo, destacado. Em outras palavras, não é a simples violação de alguma regra protocolar que fundamenta a declaração de inadmissibilidade das provas nesse caso, mas sim a constatação que a acusação e a polícia não tiveram nenhum cuidado com a documentação dos seus atos no tratamento da prova, nem apresentaram nenhuma outra prova que garantisse a integridade do corpo de direito submetido a perícia. O que isso aqui quer dizer? Quando a gente vai lá no artigo do Daniel Salgado, lá na página 6, que ele cita o Rafael Serra Oliveira, ele fala assim, quando a ausência de manutenção da cadeia de custódia chega a ocasionar ruptura da conexão entre o enunciado fático e a prova, a ponto de esta perder seu potencial de influenciar na aferição dos fatos discutidos no processo, a prova se tornará irrelevante e, portanto, inadmissível. E aqui tem um ponto, porque nessas etapas da dinâmica da prova, que a gente tem admissão, produção e valoração, na primeira etapa de admissão, é que entram os requisitos de novo o termo admissibilidade, pertinência e relevância. Por exemplo, se eu peço para ouvir num processo de tráfico o Papa, o juiz vai inadmitir aquela prova pela total irrelevância ou impertinência. Ele não vai inadmitir porque a prova é ilícita. Sacou? Aí o Ribeiro Dantas, ele se confunde nisso. Ele fala que, assim, pelo que a gente ia ler ali, eu não vou entrar aqui se de fato a polícia foi absolutamente negligente ou não,
Mas o que ele conclui é o seguinte, olha, aqui está uma bagunça, essa cadeia de custódia aqui foi absolutamente quebrada. E, portanto, ele fala... não apresentará outra prova que garantisse a integridade do corpo do delito submetido à perícia. Ou seja, que não dá para aferir se aquela prova que está nos autos faz relação aos fatos que o MP e a polícia estavam se referindo. Só que aí, essa inadmissão aqui não é por conta de ilicitude. Seria por conta, na lógica dos argumentos do Ribeiro Dantas, por impertinência ou irrelevância. Perfeito. E aí é uma questão diferente de ilicitude. Aí ele entra na questão de teoria da nulidade. Aí ele já vai falar, olha, então por conta disso, todas as provas derivadas são nulas. Cara, não faz sentido. Não Entende? faz sentido. Mistura, né? A Exato. teoria ilicitude com... Exato. Ele confunde inadmissibilidade por ilicitude, certo? Com inadmissibilidade por irrelevância e ou impertinência, que foi o caso que ele argumentou. Só que aí ele dá as consequências da inadmissão por ilicitude. Perfeito? Que, inclusive, a pior de todas é a ilicitude das provas derivadas. Então, acho que esse, para mim, foi o grande problema desse julgado aqui do Exclusionary Rule of Intrinsic Policy e Extrinsic Policies, né? A gente tem por questões intrínsecas e extrínsecas, né? Então, a exclusão ou não admissão, né? E ali ele mistura, né? Uma exclusão ou não admissão por questões intrínsecas com extrínsecas, né? Ele fundamenta que a razão da não admissão ela é porque a prova, você não tem prova suficiente de que essa prova que é apresentada é a mesma que foi coletada, né? Então, você diz, se essa prova, você não tem nenhuma garantia de que a prova que está sendo apresentada é a mesma que foi coletada, né? Então, eu tenho uma prova que já não é pertinente, ela não se conecta com as hipóteses em disputa. Exato. Não é relevante. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. A prova apresentada nos autos de um tráfico, em que houve, que nem o julgado do sketch aqui, que entregaram a droga para o perito num saco plástico ali, sem lacre, etc. Você vai inadmitir aquela prova por ausência né, por conta da quebra da cadeia de custódia, você tem a ausência da identidade da prova com relação ao fato, ao objeto, certo? Não pela ilicitude. São coisas diversas. Sim. Sim, de fato. Aí, depois, acho que a gente poderia discutir também se o exemplo da droga é mais fácil, né? Mais simples. Você teve a droga que foi apreendida, não acondicionada de forma inadequada, não tem um lacre, ela foi feito um nó no saquinho do supermercado e foi entregue para o perito dessa forma. Aí a gente pode discutir se faz sentido a gente excluir essa prova ou não admitir essa prova, dizer que faz um filtro de relevância ou de fiabilidade sobre essa prova, e se faz sentido no sentido, na perspectiva de epistêmica mesmo, né? Se excluir essa prova nos coloca mais próximo ou não da verdade, né? Vamos e aí lá. você fala que, a própria questão da cadeia de custódia ali, que eu não tenho a documentação, né? Eu não tenho a documentação, eu não tenho lacre, eu não tenho relatórios de por quem passou, mas o próprio julgado ali, ele coloca, é uma questão prática aqui, a gente poderia sair com alguma deliberação a respeito, né, que o próprio julgado coloca que também não há depoimentos dos policiais que fizeram a coleta e o transporte da droga até a perícia, dizendo, né, eu peguei ela assim, assado, entreguei assim, assado, né,
E nos Estados Unidos também eles admitem, né, que essa prova da cadeia de custódia pode ser feita por prova testemunhal, né? E talvez também tenha um caminho aí para a gente seguir para os nossos casos aqui, onde a cadeia de custódia não foi observada, a gente tentar produzir essa prova por outros meios, né? Sim. E o Alan e daí o Nelson que pediram a palavra. Exatamente nessa linha, eu acho que o maior problema é essa contradição realmente do julgado do ministro Ribeiro Dantas. Mesmo o julgado ali do Schietti, que é muito bom, ele é tecnicamente muito bom, né? Só que realmente no final ele fala que na verdade ficou em dúvida, né, sobre se aquele objeto que foi apreendido, a droga, era aquela mesma referida, e dá a entender que seria possível o OMP realmente produzir essa metaprova, que poderia ou não substituir a cadeia de custódia. Mas aí também não é o objeto ali, ele só um obter dictum ali que ele trata, né, ele não se debruça sobre esse ponto, né. Um ponto, eu não sei se é interessante a gente pontuar essa questão, é que, no meu sentir, assim, o ministro Ribeiro Dantas, ele focou mais na questão da prova digital, até na sustentação oral lá que ele fez do voto, ele fica muito preocupado com a questão dos dados digitais, né, que não teve a hash, não foi feito, e daí ele põe em dúvida se realmente aqueles dados seriam fidedignos, etc., né? E uma questão que é importante a gente pontuar é que o próprio recorrente ali era o jurista Geraldo Prado, que não à toa, né, um dos poucos que trata sobre esse assunto de quebra de cadeia de custódia no Brasil, e ele sustenta, né, essa corrente de inadmissibilidade, né, da quebra da cadeia de custódia. E estudando sobre esse tema, eu verifiquei que o Geraldo Prado, ele cita dois, digamos, princípios aí que garantiriam a cadeia de custódia, a autenticidade da prova. Seria a mesmidade, que é uma expressão retirada aí do espanhol, né, da jurisprudência espanhola, que é aquilo que é lomismo, né, é o mesmo, não tem uma tradução muito exata, né, mesmidade, e o princípio da desconfiança. Ele cita que teria uma desconfiança geral sobre a atuação dos agentes do Estado e, por isso, seria necessário resguardar totalmente a cadeia de custódia. É interessante porque ele cita essa desconfiança citando dois autores chilenos. E os autores chilenos, eles tratam, eu pesquisei no livro deles lá, por acaso tive aula com um deles, acho que o Eric também, o Maurício Gucci, que ele fala de uma etapa lá do procedimento penal chileno, que é de acreditação das provas. Similarmente ao que acontece nos Estados Unidos, que tem uma etapa lá de acreditação dessas provas em juízo, e ela é feita de que forma? Ela é feita porque lá o juízo é realmente oral, né? A gente, apesar de estar muito apegado às provas testemunhais, a gente se acostumou a procedimentalizar tudo, né? Não é muito acostumado à oralidade, mas lá realmente tem uma oralidade, e essa prova, ela é produzida ali à vista do juiz. Então, eles trazem a evidência e mostram, olha, foi a testemunha tal, o policial tal, que apreendeu essa droga é essa que eu aprendi. Mais ou menos é assim, né, que acontece. Essa opção de fazer uma etapa de acreditação no sistema é uma opção política, né, que o Brasil não adotou. Claramente não adotou. Então, a meu juízo, meio que confundir as ideias e trazer uma etapa da acreditação. Até me desculpe se eu estiver divagando aqui, podem me interromper. E até, de certo ponto de vista, contraditória essa posição, porque se eu teria que acreditar todas as provas, se eu teria realmente essa desconfiança, por que eu vou acreditar na cadeia de custódia? Nisso, tem um outro autor... O problema do regresso infinito, né? Da prova sobre a prova, sobre a prova, sobre a prova, né? E é o que o Nieva Fenol fala, George Nieva Fenol, que é o mito da cadeia de custódia. Porque você pode muito bem fazer uma cadeia de custódia perfeita, mas que não seja aquilo que aconteceu.
e aí, o que você faz? Então, na verdade, me parece que é até contraditório apontar que você vai desconfiar de todos os atos dos agentes estatais, mas aí, no final, acredita, dá por certo, então, já que tem a cadeia de custódia, então eu dou por certo que eles fizeram tudo certo e que é essa a prova mesmo. Então, na minha visão, isso implica certa contradição, né? E, além de tudo, a gente acaba retornando àquela discussão do próprio voto do ministro Ribeiro Dantas, né? Que confunde as etapas ali de análise da prova e quando, na verdade, teria que falar que a prova é impertinente. Então, se não é a mesma que foi produzida, não diz respeito ao processo, portanto, não deve ser valorada. Simples assim, né? Uhum. Tá? Você faz uma crítica ali ao Geraldo Prado e a ideia do princípio, de aplicação do princípio da desconfiança, né? E quando a gente vê, até a gente colocou um material complementar, que é um artigo de quem melhor escreveu a respeito da cadeia de custódia, né? Claro, opinião minha, até então, né? Foi o Deltan e Juliana, né? Naquele livro um livro bem interessante, né, do Ministério Público ali, no enfrentamento à macrocriminalidade, e ele parte da ideia contrária, né, de que deve haver o princípio aplicável da confiança, né, e não da desconfiança nos agentes do Estado, né. E aí, claro, isso tem essas implicações que você diz que são bem importantes e interessante, Alan, compartilhar esse teu estudo aí, que diz que a citação que o Geraldo faz, né, que o Geraldo Prado faz, que é o mais citado em todos os julgados e influencia a jurisprudência, né, são citações que não estão muito adequadas aí, né. Mas eu vou passar a palavra para o Nelson, para ele eventualmente complementar aí. Sim, sim. É mais um questionamento, mais uma reflexão do que complemento mesmo, né? Mas eu concordo com todos os comentários também do Alan, né? E do Eric, do seu também, de que há incongruências e há certas discrepâncias nos dois julgados, né? Embora o julgado do Schietti o voto do Schietti seja muito salutar, ele disseca as doutrinas que tratam a respeito das consequências de eventual quebra da cadeia, e conclui com uma absolvição, porque não está aprovado minimamente a imputação, né? Porque o saco da cadeia, o saco da droga, não ficou devidamente mostrado que pertence ao autuado lá, embora ele tenha sido condenado lá pela associação, né? E não pelo tráfico em si. Já o outro julgado, esse é mais problemático, porque trata, ao final, com verdadeira regra, né? No caso concreto lá daquele AG-RG no HC lá, ele tratou, né, o voto do Ribeiro Dantas como inadmissibilidade da prova mesmo. O grande ponto, né, embora a gente encontre discrepâncias nos dois julgados, né, incongruências nos dois julgados, esse aqui, a falta de resposta, né, a resposta racional para essa conclusão, no meu ponto, é mais o seguinte: a gente pode ter nossas discordâncias, mas concordamos, né, em partes aqui, todos nós, essa foi a premissa, de que a regra, né, ela se pretende epistêmica. Se a gente pretende que, com a cadeia de custódia, dar fiabilidade às informações, é porque entendemos que a regra ajuda na busca, na perquisição da verdade. Diferente, por exemplo, de outras regras que protegem outros valores. Quando a regra é não entrar à noite para cumprir o mandato, se protege a intimidade, a privacidade, e aquela prova por si só é ilícita. Não é porque quebrou cadeia de custódia. É porque eles cumprem mandamentos constitucionais, mandamentos significativos, etc. Então, se as normas de cadeia de custódia se pretendem ser epistêmicas, né, a razão de ser é conferir fiabilidade à informação, como se justificar e eventual quebra dessa cadeia de custódia acarreta inadmissão, exclusão, ilicitude de eventual quebra de nexo de cadeia de custódia, se o que a gente discute é regras epistêmicas, ou seja, os votos, né, o voto do Ribeiro Dantas e os doutrinadores que defendem regras de exclusão, regras de inadmissão e regras de solicitude, ao fim e ao cabo, eles acabam justificando em eventuais outras teses que não a quebra da cadeia de custódia. Acaba acarretando a ilicitude da prova com base em outros argumentos que não a quebra da cadeia de custódia. Né? Então, o que eu não me convenço, e eu estou disposto a ouvir, é argumentos racionais que justifiquem essa consequência. Porque, do ponto de vista lógico,
deve ser tratada como ilicitude da prova, inadmissibilidade da prova, se a regra, né, se a regra foi, desde o princípio, conferir fiabilidade àquele elemento de prova. Então, ato conseguinte, eventual quebra desse nexo, confere mais ou menos fiabilidade, que é a razão de existir. A razão de existir a regra, né, do 158 e seus derivados. Então, quando se defende a ilicitude, acaba desviando para um argumento que é fora cadeia de custódia, né? Acaba se desviando para a ilicitude da prova, como o caso lá que você falou, que foi o leading case da Operação China, ali não tem nada de cadeia de custódia. Ali, a admissão da prova, ela não respeitou as regras normativas da interceptação, né? Fragilizou toda uma questão, e aí, quando se quer declarar a ilicitude, a inadmissibilidade da prova, acaba tendo um argumento fora, né? Fora a cadeia de custódia, para, ao fim, defender que, por conta de inobservância das regras da cadeia de custódia, devem ser admitidas, devem ser declaradas ilícitas, quando essa não foi a razão, né, do próprio caso concreto lá. Então, ainda me falta, né, nesse voto do Ribeiro Dantas, e para quem defende a inadmissibilidade, uma razão lógica. Uma razão lógica porque a regra é conferir fiabilidade, não é conferir validade, não é conferir admissibilidade, é conferir fiabilidade. Eu não consigo entender por que eventual quebra acarreta inadmissibilidade ou ilicitude. Se você parte dessa premissa, realmente é perfeito. Eu parto dessa premissa também, né, que a finalidade da norma ali é justamente dar maior confiança àquela evidência, né, que é apresentada, né, atribuir maior fiabilidade a essa evidência. E aí, se a finalidade é essa, a discussão deveria ser outra, deveria ser, eu vou excluir essa prova ou não admitir essa prova porque houve a quebra de cadeia de custódia, ela pode levar o julgador em erro, né? Ele vai julgar com base numa prova que não é confiável, né? Ou vai vai contaminar o julgador, julgamento enviesado. Aí sim são questões, realmente questões epistêmicas, né, que justificariam. E agora, o outro posicionamento, eu entendo, né, e discordo, né, o outro posicionamento parte de premissas completamente diferentes, né, que é o que a questão da tipicidade das formas, né. Nós temos uma prova típica, né, que é essa prova da cadeia de custódia, está regulamentada no código, hoje, né, está regulamentada, assim como a gente pode transportar o mesmo problema para a questão do reconhecimento de pessoas, também o caso do Schietti, né, de relatoria dele, que é o que também tem uma prova típica, né, que diz como deve ser feito o reconhecimento. E aí, se o reconhecimento não é feito da forma que o código determina, exatamente naqueles termos que o código determina, aí se conclui o quê? Bom, foi descumprida a forma está lá no código, então a forma é garantia, então você tem uma prova ilegítima, né, que descumpre a forma, e aí não interessa a questão epistêmica, foi descumprida a forma, não importa. E descumprida a forma, você não tem, aí traz um monte de argumento, né, que o direito fundamental, o processo justo, contraditório, ampla defesa, tudo vem, né, vem tudo aí, né, e até o Estado Democrático de Direito vai entrar como fundamento aí, né, a gente sabe, né, mas enfim, é interessante esse recorte que o Nelson faz, delimita, e o Juliano e o Alan pediram uma palavra. Juliano, quer começar aí? Você? Obrigado, doutor. Bom dia a todos. Já vou pedir de antemão desculpa que eu estou com um probleminha na internet aqui, se tiver algum corte aí, um delay. Oi? Estão me ouvindo bem? Sim, sem problema. Vai lá, pode ir. Perfeito. Fique à vontade. Perfeito, então. Então, assim, aproveitando o gancho aí do Dr. Gustavo e do Dr. Nielson, realmente é interessante, voltando lá no nosso ponto de partida, sobre qual que é a consequência da quebra da cadeia de custódia, ou enfim, da ausência ou insuficiência de prova da cadeia de custódia, né?
Eu acho que para a gente compreender, e também aqui, até estava refletindo aqui, como que eu conseguiria contribuir um pouco para a discussão aqui, estou no meio só de feras aqui, então eu acho que talvez eu consiga contribuir para a discussão problematizando um pouco. E para problematizar um pouco, é importante que a gente coloque na mesa as premissas, né? Porque a gente tem duas posições totalmente antagônicas. Uma posição que diz o seguinte, está insuficiente a prova da cadeia de custódia, ou, utilizando o termo que se convencionou utilizar, houve a quebra da cadeia de custódia, a prova deve ser inadmitida. E a gente tem uma outra posição que diz que não, que é uma questão de valor probatório, a prova deve ser admitida, e então isso essa insuficiência, essa quebra da cadeia de custódia vai ser verificada lá na valoração da prova, na fase de valoração da prova, né? E essas duas posições antagônicas, elas estão aparentemente no julgado, claro, os julgados têm alguns outros problemas técnicos, inclusive, com certeza, concordo perfeitamente que o julgado ali de relatoria do ministro Schietti, o problema era de autoria, não tinha nada a ver com quebra da cadeia de custódia, então se dissesse assim, não, eu absolvo porque eu não tenho prova suficiente de que a droga foi apreendida na posse do cidadão lá, não precisaria falar nada sobre cadeia de custódia, né? Mas aqui eu gostaria também de trazer posições doutrinárias antagônicas, né? E duas das posições doutrinárias mais antagônicas, uma está nesse artigo, ou nessa parte do livro que foi compartilhado, que foi escrito pelo Deltan e pela Juliana, e a outra posição que diz justamente que a questão da quebra da cadeia de custódia é uma questão de valor probatório, né? E a outra posição antagônica está no livro do Geraldo Prado, né? Está no livro do Geraldo Prado, nesse livro aqui, que ele vai dizer que a questão da quebra da cadeia de custódia é uma questão de inadmissibilidade. E o Geraldo Prado, ele diz que é uma questão de inadmissibilidade por conta que ela é prova ilícita, né? Então, mas aqui, para mim contribuir com o debate, eu gostaria são posições antagônicas, conclusões antagônicas, eu gostaria de contribuir, eu listei por que eles chegam nessas conclusões. Eu fiz aqui, o meu objetivo é ver de quais premissas, que justificam essas conclusões, né? E quando a gente fala do livro do professor Geraldo Prado, e aqui, quando a gente fala publicamente de determinado autor, é muito importante que a gente diga que não é uma crítica pessoal, mas aqui é uma crítica justamente acadêmica, a gente está num amplo debate, o professor Geraldo Prado tem toda a sua trajetória, foi membro do Poder Judiciário, é desembargador aposentado, fez doutorado e é professor em Portugal, né? Então, fique bem claro que o que eu vou falar aqui não é nenhuma crítica pessoal, com certeza ele é uma pessoa muito qualificada, mas quando a gente analisa o livro do professor Geraldo Prado, a gente tem que ter em mente que o livro do professor Geraldo Prado, ele é muito ligado ao HC 160.662 do Rio de Janeiro, que justamente é o HC julgado lá em 2014, que refere à Operação Negócio da China, né? Que já foi aqui dito que, na verdade, a questão também não tem muito a ver com cadeia de custódia, né? A decisão lá foi justamente que se perderam parte das provas decorrentes da quebra do sigilo telefônico e telemático, e se concluiu, então, pela ilicitude, também outra impropriedade dessas provas. Mas o professor Geraldo Prado, embora ele não figurou como advogado lá nesse HC, ele deu esse parecer. Ele deu parecer lá no HC, e ele pegou o parecer que ele deu lá no HC e transformou no livro. Tá? Então, partindo dessa premissa, a gente tem que tomar um primeiro cuidado, que o Geraldo Prado, ele não faz a distinção, então, de cadeia de custódia e de prova da cadeia de custódia. Esse é um primeiro problema aparente. Então, o livro dele tem todas as justificativas que ele utilizou para dar aquele parecer lá e justificar aquela decisão, que já se disse aqui, não fui eu que disse, que é equivocado. A segunda questão, ou a segunda premissa que parece conflitante entre Geraldo Prado, Deltan e Juliana, é a questão do que visa a cadeia de custódia. Geraldo Prado vai dizer que a cadeia de custódia, então, ela tem por base dois princípios, a mesmidade e a desconfiança, né? A mesmidade e a desconfiança, e, como visto, no trabalho do Deltan e da Juliana, diz que não existe o princípio da desconfiança, mas sim, existe um princípio da boa-fé, um princípio da confiança. E aqui eu listo
muito breve, por exemplo, na página 155, o Geraldo Prado diz o seguinte, que o princípio da desconfiança é consagrado no direito norte-americano, né? Que o princípio da confiança, da desconfiança, ele traz do direito norte-americano. E já o Deltan e a Juliana, eles dizem totalmente o contrário. Na página 542, eles dizem que lá, no direito norte-americano, não existe princípio da desconfiança. Existe, pelo contrário, uma presunção de irregularidade. Né? Então, é a primeira premissa conflitante. E aí, claro, eu estou aqui, não vou dizer qual que é certo e qual que é errado, o objetivo é fomentar o debate. A segunda questão diz respeito à imprescindibilidade da prova da cadeia de custódia, né? O Geraldo Prado, ele vai dizer o seguinte, lá na página 164, com base na experiência jurídica norte-americana, aí ele cita Anderson, Schum e Twining, e fala, pelo que compreendo, sustentam duas formas cumulativas de determinação da autenticidade da prova. A aplicação da regra 901, que estabelece que a parte que propõe introduzir a prova que ofereça respaldos para que seja assumida a autenticidade do elemento probatório, e a cadeia de custódia. Então, o Geraldo Prado, ele parte de uma premissa seguinte, que as regras são cumulativas. A parte, para demonstrar a mesma idade da prova que ela propõe, ela tem que apresentar a cadeia de custódia e as demais regras previstas na regra 901. Já o Deltan e a Juliana, lá na página 533, eles vão dizer que não é assim. Eles vão dizer o seguinte, o artigo 901b cataloga vários exemplos de provas que satisfazem a exigência da autenticação, como o depoimento de uma testemunha. A prova da cadeia de custódia é um possível método de autenticação, dizem eles. Então, já temos outra discrepância aqui, relevante, que vai sustentar a conclusão lá na frente, né? Afinal, a cadeia de custódia, ela exige a documentação, e claro, o Deltan e a Juliana vão dizer que, inclusive, existem provas que não precisam de prova da cadeia de custódia, né, que são provas que se autenticam, né, e o Geraldo Prado já disse que não é assim, então tem uma divergência aqui. Aí, o quarto ponto é relacionado à razão de ser da ausência de admissão de prova de baixa fiabilidade nos Estados Unidos. Né? Por que lá nos Estados Unidos não se admite prova de baixa fiabilidade? E isso está disposto no artigo do Deltan, e não apenas no artigo do Deltan, mas o próprio Geraldo Prado, na página 83 da obra dele, concorda com isso, que diz que a cadeia de custódia tem origem no direito americano e remete à preocupação de evitar erros nos julgamentos por jurados, ou reformulando, para deixar mais claro, a regra de admissão de prova de baixa fiabilidade no direito norte-americano tem a finalidade de evitar erros nos julgamentos por jurados. Por quê? Porque os jurados são leigos. Então, para a gente trazer e transplantar essa discussão aqui para o nosso direito brasileiro, me parece que é uma premissa fundamental que a gente discuta se isso tem razão de ser aqui no nosso direito. Ou seja, a gente deve discutir se há motivo para, aqui no nosso sistema jurídico, a gente não admitir prova por que seja de baixa fiabilidade. Por quê? Porque lá, nos Estados Unidos, e isso concordam Deltan e Geraldo Prado, é um ponto comum, que o objetivo de não se admitir prova de baixa fiabilidade é evitar que o jurado, juiz leigo, sobrevalore essa prova. E aqui, no Brasil, que os casos são julgados por juízes togados, será que isso faz sentido? E confesso que quando eu li a obra do Geraldo Prado, eu esperava que tivesse no mínimo um capítulo dizendo, explicando se essa regra faria sentido aqui no Brasil ou não, porque me parece que é uma premissa fundamental. Se a gente tem razões aqui no nosso sistema jurídico para não admitir prova de baixa fiabilidade para evitar erros judiciários. Se a gente não acredita que o juiz seja capaz de dar à prova o valor adequado que ela tenha que ter. Não sei. Fazendo uma crítica de forma velada, aqui o professor Geraldo Prado, ele cita muito Tarufo aqui no livro dele, e indo também no mesmo sentido do Dr. Alan, ele cita muito Tarufo, mas ele
só esquece de citar a parte que o Tarufo disse que toda regra de exclusão por razões epistêmicas é suspeita, né? E me parece que é um ponto crucial aqui. Mas prosseguindo, né? Juliano, prosseguindo, só deixa eu pegar não. Aqui, quando você diz ali, Juliano, que... Bem, sobre você faz essa conclusão ali, que o jurado, a diferença do sistema é porque o jurado é leigo, né? O jurado é leigo e o juiz é togado, né? Mas a questão não seria só essa, né? O jurado é leigo e não motiva, né? Não motiva as decisões, então você não tem como ter um controle. Aí, se você tem uma norma que estabelece, tem que ser feita a cadeia de custódia, a coleta é assim, a fixação é assim, o transporte é assim, você lacra, você faz isso, você faz aquilo, e aí, se descumpriu, você admite, não vai ter sanção nenhuma, né? Vai ter uma norma assim que não vai valer para nada, né? Vai valer para nada. Já aqui no Brasil, o que me parece que a solução que poderia ser sugerida, né? Que você valora e você tem uma espécie de menor força probante nessa valoração da prova, né? E aí, só que como o jurado não motiva, você não tem como saber se o jurado, qual o valor probatório o jurado deu, né? Qual força probante o jurado deu para essa prova. E aqui não, aqui você tem um juiz que motiva e que explicita, né? Justifica a decisão, e aí pode ser feito um controle sobre essa decisão. Até foi, assim, nessa linha, quando fala sobre a finalidade da cadeia de custódia, teve um comentário no chat aí, queria agradecer o meu amigo aí, o Leonardo, que esteve comigo, o doutor Leonardo, juiz ali em Goiás, esteve conosco, né, Juliano, lá no Congresso Mundial, lá no passado, em Girona, e aí ele menciona, né, que também, além da fiabilidade, essa regra da cadeia de custódia pretende, de certa forma, fazer uma transformação, né, servir de transformação, melhorar os processos, né, melhorar a qualidade epistêmica, estabelecer protocolos, né, e aí se a gente também não pode, de outro lado, não dar nenhuma finalidade à norma, né, se afinal de contas a gente vai dizer, não, ela vai ser admitida e vai ser valorada, e não tem um controle sobre essa valoração, né, qual a força probante que foi dada a ela, não tem como dizer que a gente estabelece uma suspeita epistêmica sobre ela, ou dá menor força probante para ela, né, se não tiver nenhum meio de fazer esse controle. Mas é interessante, aí talvez a gente tivesse questões, teria soluções diferentes para a violação da cadeia de custódia no processo do crime doloso contra a vida, em relação aos demais, né? Que o crime doloso contra a vida vai ter essa fase de admissibilidade e aí um julgado por juízes togados, né? Aí a gente poderia discutir essa questão também. Mas tem outros pontos também, até quando a gente organizava não sei se vocês querem passar para eles, né? Quando eu vi que o Alan também já pediu a palavra, aí talvez depois da apresentação da fala do Alan, mas a gente já vê, e talvez o Alan já pega essa aqui também, né? O Nelson comentava, né, que questões mais práticas, né, que quando a gente preparava o material sobre print do celular do investigado, né, quando é regularmente apreendido, né, vamos partir dessa premissa, será que é uma prova lícita, é admissível, né, quando a gente vê muito isso nos nossos processos, né, vê lá o investigador, como a gente sabe que tem um déficit muito grande ali no Instituto de Perícias, demora demais para chegar à perícia, será que a gente pode trocar essa perícia por alguma outra prova semelhante, né, ou genérica, digamos assim, ou então até, às vezes, a vítima, né, nos casos de violência doméstica, acontece muito, ela vem com o celular e diz, olha, aqui eu estou sendo ameaçada, ou meu ex-marido está descumprindo a medida protetiva, será que a gente pode fazer print, ou o que a gente faz com esse material, né?
também coletas e e-mails abertos, né, na internet, quando a gente faz essa coleta de provas aí, que cautelas a gente poderia ter. Enfim, acho que tem bastante tema ainda para a gente debater, e se quiserem avançar, né, acho que seria bem interessante. Mas vamos lá, Alan e Nelson, nessa ordem. Antes de prosseguir, Gustavo, só aproveitando o gancho do Juliano e do Nelson, né, sobre essa norma, ou ao menos essa posição do Geraldo Prado, né, ela seria aconselhável desde o ponto de vista epistêmico. O Juliano ele já pontuou muito bem ali, basicamente, a construção do Geraldo Prado. Eu, apenas recapitulando, né, ele parte dessa premissa de que teria uma consequência de que a prova, que deveria se aplicar a regulação da prova ilícita para a situação de ruptura da cadeia de custódia, argumentando que teria uma violação do princípio do contraditório, né, e que seria uma condição de validade para o ato em si, né, para a prova produzida. Me parece, no primeiro ponto, que essa gravidade da prova ilícita, né, derivada da vulneração de direitos fundamentais, não é equivalente a qualquer infração na cadeia de custódia, né? Primeiro ponto que a gente tem que ponderar. Me parece que a gente pode incorrer aí uma redução absurda comparando uma situação de tortura com uma anotação errônea no registro lá das evidências. Então, me parece que essa gravidade da ruptura da cadeia de custódia que o Geraldo Prado propõe é demais, assim, no meu sentido. E, no segundo ponto, é que o argumento da violação do princípio do contraditório, na minha visão, ela é uma evocação muito distante do instituto, propriamente, da violação do contraditório. Porque, na verdade, quando a gente faz a etapa da cadeia de custódia, não existe contraditório, né? No momento em que é feita a cadeia de custódia. É evidente que não tem, né? Então, não teria espaço para um real contraditório quando você está fazendo a cadeia de custódia, né? É um procedimento, Então, obviamente, e também esse é o ponto, né? Obviamente, nada impede que o acusado amplie o aspecto probatório. Por exemplo, através de provas sobre provas, etc., né? E isso pode ser ampliado no processo. E daí, essa prova sobre a cadeia de custódia pode ser produzida pela defesa, né? E, obviamente, o juiz vai ter que assegurar. Eu faço apenas pontuando, né? Porque, na minha visão, não faria sentido essa disposição, né? Do ponto de vista epistêmico, você simplesmente limitar essa prova. E também, retomando um ponto que o Juliano mencionou, os próprios juristas chilenos, o Maurício Brutti, que é citado, ele no livro dele, que trata sobre litigação oral, ele fala expressamente que você, dentro de um sistema de livre valoração da prova, na verdade, você opera segundo uma máxima geral de que todo entra, mas não todo pesa. Então, tudo entra, mas nem tudo pesa. Vai ter que valorar essa prova, né? Então, essa importação, a crítica, né, de um instituto para o nosso sistema, me parece que aí talvez seria a raiz do maior problema dessa visão. E nem tudo pesa no sentido da força probante do elemento, né? Você diz, exato. Né? Vai estar sempre voltando, isso que é bacana, para o encontro inicial, né? E a diferença entre peso probatório. Aí tem também uma ideia de peso probatório como a completude dos elementos de prova, mas aí fica claro aqui que você fala de força probante, né? Mas vai lá, desculpa aí te cortar, só para... Não, podem prosseguir. Achei interessante, achei bem interessante o ponto. Passa a palavra para o Nelson, que ele vai tratar especificamente. Tá bom, obrigado. Tá. Então, pegando o gancho ali, né, Razeira, da tua fala sobre aspectos práticos, né, às vezes quando a gente debate os julgados aqui, né, tanto os votos do Ribeiro quanto do Schietti, aliado aos escritos lá do Dallagnol,
num primeiro momento, parece que a gente está falando de algo muito abstrato, né, no cotidiano das promotorias, e quando a gente tenta pegar esses insights e trazer para o nosso dia a dia, a gente vê que isso é praticamente cotidiano, né? Eu não estou mais com essa atribuição, mas vamos pegar uma atribuição comum aqui, uma atribuição criminal comum, né, uma vítima de violência doméstica, detentora de medida protetiva. Quem nunca se deparou, né, com uma vítima, né, olha, ele está descumprindo a medida, né, ele está descumprindo a medida. Aí tem de todos os exemplos, né, tem a vítima que procura a delegacia e só presta o depoimento, dizendo que foi, né, procurada, que o ofensor se aproximou ao dia. Aí tem uns que vão além e mostra o print, seja na delegacia, seja na promotoria de justiça, né, mostrando o eventual contato por parte do agressor. Aí tem a outra, né, outro caso que consegue, além de mostrar o print, fazer, sei lá, procurar o cartório lá, fazer uma ata notarial, né, mas poucas, pelo menos eu nunca vi, os casos que a gente consegue, né, fazer um extrato do ponto de vista científico mais fidedigno possível, né. O estudo do CAOP é muito salutar, naquele material também disponibilizado para esse encontro, ainda que seja de 2019, o Centro de Apoio, né, fez um panorama ali. Naquela época, hoje talvez esteja pior, né, em 2019, no estudo lá do Centro de Apoio, precisava de quase 8 anos, né, para a gente conseguir extrair, dada a complexidade, o estoque de celulares apreendido, né, precisava, naquela época, de quase 8 anos para só extrair todos os celulares que estavam apreendidos com a polícia científica, esperando extração de dados, né, pedido pelas promotorias, pelas polícias do Paraná todo. Aliado ao fato de que a polícia científica, naquele estudo também, eu acho que essa situação se perdura, é a mais deficitária em material humano, né, com certeza esse quadro, né, ele com certeza se perdura. Então, essas provas, né, e essa cadeia, e nessa escadinha, né, a vítima que só dá o depoimento, a vítima que leva o print do celular, a vítima que consegue levar o print e a ata notarial, né, o que difere entre essas situações? São nulidades e inadmissibilidades, né, ou são consistência, são peso, são grau, né? Quem é o colega que vai ter que dizer, não, isso aqui, olha, a senhora vai ter que deixar o celular aqui, a gente vai fazer uma auto de apreensão e vamos levar lá para a polícia científica, vai entrar numa fila de 8 anos para a gente conseguir extrair os dados desse seu celular. Quando vir um laudo oficial assinado pelo perito, né, da Polícia Científica do Paraná, com atestado de autenticidade indiscutível, aí sim, a gente vai admitir essa prova, e aí eu vou pedir o descumprimento da medida protetiva de urgência do seu agressor, né? Eu acho que se a gente for transplantar nessa discussão para o caso prático, né, fica um pouco... Eu não estou falando aqui de argumentos utilitários, não. Eu não estou trazendo argumentos utilitários, eu estou trazendo só o outro insight. Mas, do ponto de vista racional, voltando para os mesmos argumentos epistemológicos e racionais, como justificar a inadmissibilidade, como justificar a ilicitude dessas situações? Será que não é questão... Até a questão dessa extração, né, Nelson, que você comentava comigo, conversou com o Vacari, né, que é... Foi com o Tiago daqui, Tiago Lisboa. Oi? Foi com o Tiago daqui, eu acho que não foi o Tiago Vacari. Ah, tá, tá certo. Que ele falava perdão, ele falava sobre a extração, que o GAECO tem o equipamento para fazer a extração, mas quem faz extração prova o GAECO, não é perito, né? E aí se discute se essa prova, né, se é adequada essa prova quanto perícia e até não sei até que ponto diz respeito, mas diz, né, a cadeia de custódia, mas a cadeia de custódia aí, uma vez, se você recebe o material, né, até a questão do perito de parte e o perito oficial, né, me parece que a questão é a técnica empregada, né? Você apreendeu o celular, o GAECO foi lá para uma operação, apreendeu o celular do suspeito, né? Com autorização, tudo certinho, foi lá, fez todo o procedimento correto, colocou ele em modo avião, chegou, trouxe, pegou a senha, né? Trouxe, fez a extração, código hash, tudo, a gente tem todos os dados, os metadados, o hash da extração, não tem o que ser questionado, né? É um procedimento que
me parece que a lisura dele é inquestionável. Só para completar, antes de passar a palavra aí para os outros colegas, né, nesse caso que você citou, vamos pegar aqui o estado da arte, né, eu desconheço, mas talvez, posso estar errado, mas o estado da arte hoje para extração é o aplicativo lá, Celebrite, licença comprada e tal. Aí o mesmo estado da arte que é usada pela Polícia Científica, é usada pelo GAECO lá, que tem recentemente tem um núcleo específico para destravar essa fila, né, para que as operações do GAECO não se submetam a essa fila, extração de dados só por uma fila diversa, porque a instituição detém a licença, detém o mesmo estado da arte que a Polícia Científica, mas quem vai até lá e faz, do ponto de vista braçal, a extração é um agente do GAECO e não um perito da Polícia Científica, e aí faltaria só o lacre, né, a taxa de autenticidade para considerar aquilo como prova pericial e discutir a inadmissibilidade ou a ilicitude disso, é algo que me parece ainda que se parta de premissas diversas da nossa, é bem difícil de aceitar o argumento. Não há carimbo. É. Mas o Ricardo e o Juliano também pediram a palavra, o Gobato também. Agora, quando começa a trazer os casos cotidianos, o pessoal se anima mais, né? Fica à vontade aí. O Ricardo quer começar? Então, muito breve, eu queria só fazer até para trazer o conhecimento, talvez até seja isso que talvez o Gobato também venha a falar, né? Na verdade, assim, talvez seja pouco importante, mas eu acho que deve ser dito, né? Na verdade, existe um convênio. Bom, primeiro, né, para atualizar, a situação da Polícia Científica hoje está um pouco menos pior do que estava antes, né? Nós não temos hoje uma medição, não fizemos recentemente uma medição de quantos anos levaria para se fazer, mas eles têm um problema severo que diz respeito às filas, né, a equipamentos antigos que estão lá parados. Os que estão chegando hoje, eles têm até uma certa agilidade muito maior do que a existia antes, do que aquela que tinha antes. Eles hoje, inclusive, falam que se houvesse a possibilidade de sincronizar a agenda do judiciário com a agenda deles, para o processo, eles conseguiriam, provavelmente, estabelecer filas específicas para entregar as perícias computacionais, inclusive, ainda que fossem só a distração de espelhamento, enfim, né, de dados, por momento que antecede as audiências de instrução e julgamento, tá? Isso, a ideia da sincronização de agendas, né, da pauta de audiência do judiciário ser fornecida com antecedência para a Polícia Científica, já é tema que a gente está trabalhando com o judiciário, já estabelecemos um protocolo lá e estamos acompanhando isso, a gente aqui pelo GAESP, né? Mas a situação é um pouco menos pior da que existia antes, mas ela ainda existe. Mas com relação aí à questão do GAECO, assim, na realidade, o que existe, até onde a gente consegue acompanhar por aqui, é que tem um convênio estabelecido, então as extrações, elas são feitas, elas são realizadas dentro da Polícia Científica e não dentro do GAECO, né? Elas são, como se houvesse uma seção de equipamentos pelo Ministério Público, mas as extrações são realizadas pela polícia, dentro da Polícia Científica. Então, claro, existem agentes ali que trabalham, dão apoio, agentes do GAECO que dão apoio, mas as extrações são feitas sob a tutela, vamos dizer assim, né, sob a atenção ali da Polícia Científica, dos peritos da Polícia Científica. Então, ela não seria simplesmente, né, a extração feita em outro lugar, só utilizando, por exemplo, o equipamento Celebrite, que é o clássico que todo mundo fala, né, que parece que talvez seja a panaceia aí, que não é, na verdade. Nós já tivemos alguns eventos aqui com a Polícia Científica explicando sobre isso. Então, era só para situar mais ou menos esse assunto, tá? Eu só aproveitando até o que foi dito até o momento aqui, né, nós já estamos, agora são 11h17, já em tese a ideia seja a conclusão aí 11h30, um pouquinho depois, né, me desperta a atenção até com a leitura ali do que foi extraído do material oh meu Deus,
Daniel Salgado, né, quando ele trata das metaprovas, né, da importância que talvez exista de nós, como instituição, pensarmos em, não querendo chover no molhado e falar a mesma palavra sempre, em protocolos, né, de atuação, porque você veja, no julgamento do ministro Ribeiro Dantas, ele até parece que ele resvala nesse assunto, né, quando ele fala que o Ministério Público não traz outras provas, embora tenha sido trazido pela defesa, o Ministério Público utiliza uma expressão ali que eu não me lembro agora, eu não estou aqui com o acórdão aberto, né, mas é como se fosse uma expressão assim, que o Ministério Público faz pouco caso dos argumentos trazidos pela defesa, né, mas talvez até na época em que a temática foi contestada, né, não se pensasse tanto assim na metaprova, né, em que a temática foi trazida à discussão em outras, principalmente em outras instâncias, né, que não no STJ. Então, dá a impressão, né, de que se esperaria que, diante da contestação ali estabelecida, se abrisse a possibilidade de uma nova momento probatório para que o Ministério Público trouxesse essas provas, né? E aí a gente pode pensar a metaprova, né? Vamos dizer assim, essa prova de segundo grau, a prova da fiabilidade, que embora ela não existisse ali, considerando protocolos hoje pensados, né? Ela poderia ser, por exemplo, feita nas palavras ali do Deltan, pela prova testemunhal, enfim, se isso tivesse sido explorado a contento no momento específico, né? Olha, esse saco plástico aqui, olha, você entregou um saco plástico lá com um nó, esse saco plástico realmente foi aquele que foi apreendido, né? No momento da abordagem policial, olha, isso em alguma maneira, pode reduzir a credibilidade dessa prova. Você poderia explicar um pouco melhor o motivo pelo qual a apreensão foi feita dessa forma, né? Não é que nós lacre, que é o que vai ser dito, né? Enfim, mas foi isso, você se lembra exatamente disso, né, do conteúdo apreendido, como era esse saco plástico, era um saco preto, um saco branco, um saco transparente, enfim, né? A gente já sabe o que talvez vão ser as respostas da polícia diante do volume que eles apreendem, aquela coisa toda, mas talvez pensar nisso, e pensar a partir de agora em protocolos. Eu me lembro aqui, né, por conta do centro de apoio, né, trabalhando no centro de apoio, de um caso de um colega que fez contato recentemente de um processo bastante antigo e bastante complexo. Não vou nem dizer o processo que era, mas era algo que dizia respeito, inclusive, sobre a apreensão de computadores. Isso teria acontecido lá em 2013, 2014, e o processo vem se arrastando. E aí eu digo sobre protocolos. Por quê? Porque esse processo passou por diversos promotores de justiça. E, num dado momento, um promotor de justiça resgatando e analisando de novo todas as caixas e mais caixas que estavam guardadas lá na promotoria, porque o judiciário não recebeu, né? Ele encontrou lá um laudo que, na verdade, era claramente isso que tratado como uma metaprova, que descrevia exatamente, ele não descrevia a perícia em si, mas ele descrevia exatamente o contexto da apreensão dos objetos. E lá atrás, talvez isso não fizesse sentido, ou não parecesse fazer sentido, isso não foi juntado aos autos. E o colega, na hora que viu isso, falou, poxa, eu vou juntar isso aos autos, né? Agora, nada mais, parece mais claro e transparente, né? Bom, a partir da juntada disso aos autos, precipitou-se uma nova argumentação em diversos outros processos, no sentido de que o Ministério Público esconde provas. O Ministério Público detém provas, mas as esconde. Veja, a ideia era simplesmente trazer total transparência para os autos. Então, talvez aqui a gente deva pensar mesmo em protocolos de tratamento da metaprova.
né? Claro que é extremamente difícil, né? Porque nós podemos nos deparar com tipos, com fontes de provas diversos, e como nós vamos desenhar protocolos para tratamento de todas as possibilidades, né? Mas essas que são mais clássicas, né? Talvez vale a pena a gente começar a pensar em trabalhar esse tipo de protocolo, né? Desculpa aí a fala. A própria cadeia de custódia, né? A documentação da cadeia de custódia, que em geral ela é uma metaprova, né? Mas é interessante a preocupação, né? Não pensar só nas consequências desse descumprimento que a gente discutiu aqui, perdeu bastante tempo, né? Usou bastante do nosso tempo, né? Mas também como evitar esse problema, né? Da documentação da cadeia de custódia ou até mesmo pensar como suprir as falhas, né? Quando não foi documentada diretamente a cadeia de custódia, né? E eu confesso que eu não consegui pensar nada para além da prova testemunhal ali, né? E não é fazer pouco caso aqui, né? Fez pouco caso agora o caso recente ali, né? O julgado do Dias Toffoli, né? Que o Ministério Público fez pouco caso, eles colocaram as conversas lá do pessoal rindo do argumento de defesa que dizia que os dados que foram trazidos do sistema Drauss da Odebrecht, né, houve uma cooperação internacional e foram buscados de um sistema, de um servidor lá na Suíça, né, Suíça e Suécia, foi 2 lugares, e que os dados, o hardware veio numa sacola plástica e não sabia se é do pão de açúcar, uma questão realmente de falta de conhecimento, né, e ali, né, talvez tenha um pouco mais, mas o fato é que eles riam porque, de fato, é um argumento que não faz sentido nenhum, porque como que você garante a cadeia de custódia dessa prova? Você faz o espelhamento dos dados lá, aí se o hardware veio no bolso, veio num saco, veio aonde veio, não importa, importa se o hash que da extração lá é o mesmo que foi apresentado em juízo, é essa que é a questão, né? Aí o Juliano falava, né, que nem toda prova demanda essa cadeia de custódia documentada, né, tem as provas infungíveis, né, a arma que foi coletada na cena do crime, ela, se foi adequadamente documentado que ela tem a numeração de série, né, se ela tiver a numeração de série, depois, não importa por quem passou, chegou no perito e o perito disse, ó, numeração de série e tal, a gente sabe que a arma que foi coletada é a mesma arma que está sendo periciada, né. A tua preocupação é a nossa preocupação, essa preocupação prática, né? Veja, desculpa, Razeira, só, sim, mas agora eu abri aqui, né, o julgado, né, o acórdão, mas porque ele traz na justificativa dele, né, ele fala, né, a completa falta de documentação sobre o procedimento adotado pela polícia inviabiliza saber, né, e tudo mais. Então, que ele faz as perguntas, né, como se extraíram os arquivos de imagem, como são temas que poderiam, né, nós estamos ainda no momento de transição, e vai demorar muito, infelizmente, a gente aqui acompanha isso, polícia, nós vamos parando no tráfico, na questão do tráfico, a gente tem problemas elementares, né, por exemplo, a polícia não tem saco plástico, e não tem lacre, eles tiveram um problema, por exemplo, numa licitação, e tiveram que interromper e reiniciá-la. Então, assim, e licitação, aquela coisa, né, todo mundo que lida com isso sabe, né, é difícil, mas, lógico que não é justificativa, não estou dizendo que isso seja justificativa, né, talvez já devesse ter sido resolvidos com mais tempo, mas uma série esses questionamentos, eles hoje, né, nós tendo isso aqui até como um parâmetro, podemos pensar no momento no nosso trabalho rotineiro, fazer esse tipo de questionamento quando nos deparamos com uma situação muito aparentemente ruim ali, né? Já temos hoje uma possibilidade de vislumbrar que daqui a pouco, né? Isso aqui já está pipocando nos tribunais. Então, nós nos anteciparmos e fazermos isso, né? E claro, não tendo realmente condição nenhuma, nós mesmos identificarmos isso, né? E valorarmos do modo adequado a prova para sustentar que não tem suficiência probatória, eventualmente, por uma condenação. Desculpa aí, obrigado. Beleza. Tá, a gente já está encaminhando para o final aqui, vou passar para o Gobato aqui a palavra. Gobato,
À vontade. Se até, não sei, Ricardo, se a gente puder estender um pouquinho, né, sem permitir que o pessoal que está aí possa... Não, eu acho que mais uns 15, 20 minutos aí dá para a gente levar. Tá. Cumprimento aí você, Azeira, o Lois, os colegas de longa data, os demais também. Um complemento aí sobre a fala do Azeira e do próprio Lois sobre a questão dos laudos ali do GAECO. Recentemente teve uma modificação no formato das análises, né? Tem um perito oficial hoje que faz ali toda a elaboração, né, e subscrição dos laudos, de maneira que o laudo, ele é o laudo oficial, independentemente de possibilidade, né, de alguns órgãos fazerem diretamente, né, com a existência aí do equipamento, do Cellebrite, como, por exemplo, o Núcleo de Londrina tem feito, né, e não tem tido questionamentos, exatamente porque tem trazido uma confiabilidade na análise pericial. Mas o fato é que hoje teve, nesse momento tem havido aí houve, né, melhor dizendo, uma alteração, e ali o funcionário do GAECO, ele faz, né, o servidor, ele faz ali apenas uma complementação no aspecto de extração prático, né, de auxiliar, mas o perito oficial do Instituto de Criminalística, da Polícia Científica, é quem realmente elabora o laudo e faz a subscrição, de maneira que o laudo efetivamente é oficial. Então, só para complementar esse tema, quanto ao objeto central, propriamente dito, de hoje, olhando aqui, né, o material que nos foi passado, solicitado para debate, eu gostaria de suscitar aqui uma discussão e até uma reflexão, né? Creio também que nessa discussão sobre o plano de validade ou eficácia da quebra da cadeia de custódia, né? Estamos discutindo o plano de validade e eficácia, creio que é o plano de eficácia, pensando numa análise sistemática aí do enquadramento processual penal, do ponto de vista de que deve ser valorado quanto ao valor probatório, né, e se houve quebra da cadeia de custódia, eventual desprezo dessa prova, mas não do ponto de vista da validade. E uma questão que me chama a atenção, um trecho aqui do voto do ministro Ribeiro Dantas, é que, assim, a doutrina majoritária, pelo menos eu compreendo desse modo, é no sentido de que cabe a prova, né, a quem deseja, a quem formula essa afirmação, né, e nesse sentido é o teor do artigo 156 do CPP, que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, né, sendo, então, uma sustentação por parte da defesa. Me parece que seria razoável supor que essa violação, então, minimamente fosse demonstrada pela defesa, minimamente, né. Mas na análise comparativa do dever do Estado também, de tutela dessa prova, um ponto do voto ali do ministro Ribeiro Dantas, ele diz o seguinte, que nenhum outro elemento foi produzido pelo Ministério Público para comprovar que o corpo de delito permaneceu inalterado, enquanto submetido à custódia policial. Então, vejam, ele faz aqui uma espécie de alteração, né, do modelo, de que a prova incumbe a quem alega, né, mais ou menos nesse sentido. Olha, houve apreensão de equipamentos eletrônicos, computadores e tudo mais, a defesa está alegando que não é confiável esse material, não é possível identificar que esse resultado dessa análise pericial se refere exclusivamente ao material que foi efetivamente apreendido. E aí o ministro vem e diz, olha, o Ministério Público não comprovou que tem outros aqui elementos, né, não comprovou que o corpo de delito permaneceu inalterado. Ora, mas a argumentação é no sentido de que foi alterado. E aí ele diz, olha, como o Ministério não comprovou que não foi alterado, então prevalece aqui o entendimento da defesa. Caminha mais ou menos nesse sentido, né? Então, independentemente de ser esse pensamento que vai se fortalecer e vai se sagrar vitorioso de hora em diante,
é uma preocupação importante, né, porque subverte esse conceito geral, esse entendimento majoritário, doutrinário, no sentido de que a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Então, acho que isso é um ponto de importância, né, para que nós possamos refletir para o futuro, né, embora também creio que teve ali incongruências, inconsistências, mas é um voto tido como importante, como denso, como que pode ser aí um paradigma para o futuro, né, e especialmente por ser um voto aí recente. É evidente que nós vamos experimentar com bastante intensidade, né, daqui adiante, alegações, né, argumentos defensivos no sentido da quebra da cadeia de custódia. E muitos sairão vitoriosos, né, por conta da falta de estrutura, especialmente de delegacias do interior, né. Isso é uma evidência, é uma constatação, é uma realidade nossa, não é realmente algo hipotético, mas a deficiência, a precariedade é muito grande. Nesse aspecto da cadeia de custódia, acho que vai ter muita incidência essa discussão daqui para frente. Então, deixo isso para reflexão, Lois, no sentido de que esse debate, dentro do possível, né, do centro de apoio, enfim, esses contatos com a Polícia Judiciária, com a Secretaria de Segurança, se possível, caminhe no sentido de criar realmente protocolos que permitam, não digo em todos os casos, mas ao menos nas situações de maior relevância, criar protocolos mínimos, né, de implantação e realmente consolidação desse modelo, né, da cadeia de custódia trazido aí pelo pacote anticrime, se não em todas as situações, ao menos nas mais relevantes. Bacana, até fazendo um papelzinho mas bem rapidinho de advogado do diabo aqui, a questão legal o olhar para dizer, poxa, você está questionando a confiabilidade da prova, mas não disse nada sobre o conteúdo, né? Mas faz sentido dizer que cabe ao Ministério Público garantir que o material não foi manipulado. Por quê? Porque não foi cumprida a cadeia de custódia, né? Aí tem o problema, tá na cadeia de custódia, né? E aí diz assim, ali não foi extraído o hash, não foi feito o procedimento correto. É meio que uma prova diabólica, né, Razeira? É uma prova diabólica. Caberia, então, o Ministério Público demonstrar que não houve violação, né? É meio que uma prova diabólica, né? É impossível, por vezes, de se fazer isso. Na prova digital, talvez sim, talvez não tenha como você fazer outra prova, né? Até por isso o Badaró, né, que é um dos doutrinadores que mais escreve sobre, ele faz essa distinção, né? Ele diz que a questão da cadeia de custódia é uma questão de valoração, mas quando a prova é digital, ele sugere uma solução diferente. Ele diz, olha, se a cadeia de custódia da prova digital, por questões assim específicas da prova digital, a alterabilidade, a maleabilidade dessa prova, né, por questões específicas delas, ele diz que você não consegue garantir a idoneidade dessa prova, né, então ele faz esse filtro de idoneidade e diz que a prova não deve ser admitida. Mas, assim, já o Juliano pediu a palavra e ninguém se animou a pegar as perguntas que o Nielson levantou, né, e as questões ali sobre o celular da vítima, o celular, espero que, quem sabe, o Juliano, que era o meu TI aqui na minha promotoria, que conhece bastante, quem sabe ele quer pegar esse assunto. Não sei, Juliano, fica à vontade para falar o que você estava disposto aí a falar. Fica à vontade. Obrigado, doutor Gustavo. Eu vou só pegando o gancho aqui e vendo as considerações finais com relação às questões práticas, né, enfrentadas aí no âmbito das promotorias de justiça. É interessante vermos como a resposta àquela nossa pergunta inicial, qual que é a consequência da ausência de prova, ou enfim, da quebra da cadeia de custódia, se é a inadmissão da prova ou é uma questão de valoração probatória,
é relevante e pode acabar aí, conforme a resposta, inviabilizando, inclusive, a persecução penal, né? Porque se a gente acaba dizendo que é uma questão de inadmissão, e que qualquer filigrana vai implicar na inadmissão, vai inviabilizar aí a persecução penal, né? E já concluindo aqui, eu quero fazer uma fala bem breve, porque a gente já extrapolou o tempo aqui previamente fixado. É interessante que, a partir dessas constatações práticas, que a gente consiga refletir academicamente ou revisitar os argumentos para ver se tem sentido a gente sustentar, então, que a questão da quebra da cadeia de custódia tem que ser necessariamente uma questão de inadmissão de provas, né? E eu acho que para isso é relevante, e eu vou fazer minha contribuição final aqui em 3 minutinhos nesse sentido, todo mundo já percebeu que eu sou crítico à posição do professor Geraldo Prado, né? Com certeza, não concordo com ele na posição que ele disse que a prova não deve ser admitida. E o Dr. Gustavo acabou de citar Gustavo Badaró, o professor Gustavo Badaró também tem a mesma posição. Claro, ele tem uma ressalva ali com relação às provas digitais, né, mas que a gente não vai se alongar aqui. Sim, ele diz que as provas digitais não devem ser admitidas, né, se não tiver prova da cadeia de custódia, por conta das especificidades das provas digitais, né. Mas eu só gostaria de, então, listar os argumentos do professor Geraldo Prado, que é o grande nome que sustenta que a questão deve ser resolvida na fase da admissão, com a inadmissão da prova em decorrência da quebra de cadeia de custódia, para que os colegas tenham eventuais argumentos e continuem refletindo se eles fazem sentido, se está justificada a posição do professor Geraldo Prado. E aqui eu cito muito brevemente os fundamentos do Geraldo Prado para sustentar essa posição de inadmissão da prova. Na página 139, ele diz o seguinte: como será observado no último capítulo, a inadmissibilidade não é uma consequência exclusiva da ilicitude probatória. As provas típicas, por exemplo, não serão admissíveis se na formulação, obtenção ou produção da atipicidade processual vier a ser violada. Aquela questão das formas, né? Página 141. Diz que, violada a fórmula legal, a prova não pode ser admitida. Página 141 também. A exclusão das provas de baixa fiabilidade para impedir a contaminação do juiz. E volta àquela nossa discussão anterior. Página 200, o aproveitamento de provas inconfiáveis fere o devido processo legal. Página 207, as provas, nos casos de quebra da cadeia de custódia, não podem ser admitidas por força do artigo 157, que trata da prova ilícita, e aí a gente tem um problema bem grave na nossa doutrina, que é a falta de um conceito duro de prova ilícita, né, que parece que não é o caso de prova ilícita, e o próprio artigo 157 fala obtenção de prova, e quebra da cadeia de custódia ocorre após a obtenção de prova, né, então parece que é um argumento que não é muito fiável. E na página 209 ele diz que a quebra da cadeia de custódia não possibilita o réu exercer o contraditório. E esses são os argumentos dele, toda a obra dele, para sustentar a posição pela inadmissão da prova. E claro, o argumento dele, trazendo o princípio da desconfiança, com o devido respeito ao professor Geraldo Prado, a gente tem que refletir se existem mais promotores, delegados, agentes de aplicação da lei, manipulando provas para incriminar injustamente as pessoas, ou é justamente ao contrário, né? É um conhecimento de background bem relevante, e anoto aqui que o meu discurso aqui, essa minha fala, não tem nada a ver de defesa institucional e nem de corporativa, porque os colegas que me conhecem, mas aos que não me conhecem, é bom que seja dito, eu estou do outro lado da mesa, né? Eu sou advogado. Então, assim, devolvendo a palavra, eu só queria fazer esses breves comentários e passo aí para o Dr. Alan também para fazer as considerações dele, e aí a gente dá continuidade. Alan, a gente está no meu horário aqui, 11h41, se a gente puder tentar terminar até 11h45, daí você... Claro. Não, bem brevemente, eu acredito que, tentando responder diretamente a pergunta do Nelson, que ele pontuou, se seria possível fazer uma metaprova, mesmo nesse caso de prints? Sim, perfeitamente, né? Eu acho, notadamente serão provas testemunhais, né? Por exemplo, uma prova de um descumprimento de uma medida protetiva, o acusado que entrou em contato com a vítima, né? Na minha visão, trazer esse print que a própria ofendida trouxe, que ela mesma, né, permitiu o acesso, foi tirado um print dessa tela, seria possível. É claro que esse dado digital, ele seria possível de alteração, né? A gente sabe que
esses dados digitais, claramente o ideal era que fosse feita uma perícia nesse telefone celular, mas aí a vítima vai perder o telefone celular, então essa vai ser a consequência da prova dos autos, é a perda do celular da vítima. Então, me parece que... E essa metaprova seria justamente o relato da vítima, falando, olha, foi falado isso e isso, aquilo, né? Eu falei com outras pessoas, aí também cabe ao Ministério Público ter esse cuidado, né, que já o próprio CAOP, a Corregedoria aponta, e que a gente aporte mais elementos probatórios para que esse conjunto probatório seja mais fiável possível. Dentre eles, o print de tela, o relato de testemunhas que viram essa conversa, enfim, me parece possível. Além do que, eventualmente, imagens de câmera, até corporais, aqui a gente não tem, né, via de regra, né, no estado do Paraná, né, mas se tivéssemos, né, seria também uma meta-prova sobre aquela... Nas buscas, né, com certeza. Exatamente. A ECO utiliza muitas vezes, mas isso não vem para os processos, né, talvez, muitas vezes, ela é importante. Talvez manter como uma meta-prova para o Ministério Público, caso surja uma alegação de que, mas houve uma violação aqui do domicílio, não sei, algo do tipo, espera lá, né, está aqui, está comprovado. Me parece que seria possível uma meta-prova nesse sentido. Nada impede, e aí também vai depender da criatividade da gente, né, de produzir uma prova diferente sobre aquele que é o que a gente pretende provar, né. E assim, quando a gente tem a posse do aparelho, no caso do aparelho da vítima, por exemplo, a gente tem que pensar um pouquinho além do print, né? Tentar o contexto, tem alguns, inclusive a gente tem alguns materiais, assim, alguns sistemas abertos ali para print com hash, a gente tem também buscar grava o celular, grava a tela, né, mostra a conversa toda, tem uma preocupação com o contexto. Contextualizar, né? O contato, o número do contato, né, precisa de tudo isso. Às vezes a gente vê sendo juntados áudios, tão somente, né? Sim, aí você não tem os metadados do áudio, você não tem quando foi enviado, né, quando foi... Dá para exportar toda a conversa, né, também. Exato, você pode fazer isso, né, você tem alguns meios de atribuir maior confiança, maior fiabilidade àquela prova. E até eu coloquei ali, tem um manual para coleta e-mails abertos, assim, no ProView ali, né, da RT, tem algumas ideias interessantes para a gente pensar um pouco além da ideia de fazer a ata notarial, né, que a ata notarial tem os mesmos problemas que você também não sabe se o notário está vendo, o que ele está vendo não foi algo criado, né, no sentido de manipulado, fraudado, uma página inventada, né, até se eu conseguisse encontrar aqui, Juliana, a gente conversou sobre, tinha um videozinho de 1 minuto e meio, bem bacana, que a gente conversou sobre, mostrando como criar uma página fake, e aí também ele explica como você dá uma visão de contexto para a prova, que já torna uma prova um pouquinho melhor do que o próprio print, né? Aí a gente saía com alguma coisa um pouquinho prática. E eu vou procurar, se eu não encontrar, vou procurar postar lá no grupo no nosso Instagram, e aí convido o pessoal para participar ali, a gente tem um Instagram onde a gente... fala sobre traz ideias pré-encontro, né, e depois fala sobre resultado das nossas discussões. Até o Juliano colocou no começo ali os links, tem o Instagram, tem o Facebook, não sei se as páginas ficam disponíveis ali, esse nosso chat fica disponível para o pessoal que está no YouTube, para os ouvintes, e fica disponível, Ricardo, sabe dizer? O nosso chat fica disponível para os ouvintes? Eu não sei. Confesso que eu não sei. Não, ele não fica disponível. Eu acredito que seja fechado, né, Juliano? O grupo é fechado. Tá. Mas o nosso endereço ali é raciocínio probatório _GP, né? Grupo de pesquisa. Esse é o nosso Instagram. Quem puder, compartilha e segue lá para a gente trocar ideia lá, continuar até pouco tempo, né? Nelson falava, poxa vida, só 3 encontros, a gente já estava a gente estava propondo só 4, aí você reduz para só 3,
E realmente o tempo é pequeno aqui, a gente foi atropelando os temas e tem bastante coisa para ser discutido, mas que bom, vejo que o pessoal está bem animado aí, espero que a gente possa ter vida longa aí nesse grupo que discute temas tão necessários, tão importantes aí para o nosso dia a dia. Então tá, de minha parte era isso, eu agradeço aí todos os colegas pela participação, pela leitura, pelo debate, foi bem interessante, bem bacana. Ricardo. Obrigado, Razeira. Obrigado aí a todos os colegas que participaram aqui ativamente, os que, enfim, assistiram o evento também. Como você falou, Razeira, a temática é extremamente rica, ela é basilar para o nosso trabalho, né? Ela vai ser provavelmente o que vai nortear as grandes discussões daqui para frente no processo penal, e com isso a gente precisa constantemente, de alguma forma, se atualizar. Então, a iniciativa do grupo é fantástica e espero também que, na sequência, a gente dê continuidade ao grupo, né, continue aí fazendo esses eventos, essas reuniões que são extremamente engrandecedoras. Muito obrigado, obrigado a todos. Ricardo, Oi, pois não. Antes de terminar, só queria deixar um recado aqui, né, que o próximo encontro, então, ele é sobre o standard de prova, que a gente discutia lá, parece que o pessoal está bem interessado, e aí o Nielson, que vai coordenar o encontro, ele que é promotor do júri ali em Foz, né, então ele vai falar sobre o assunto, então o pessoal compareça aí, o próximo encontro vai ser bem bacana. Excelente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Razeira. Pessoal, muito obrigado a todos. Damos por encerrado, então, a reunião do grupo de pesquisa de hoje. Até logo.